O livro de 1 Pedro não é apenas uma carta antiga, é quase como um sopro de lucidez para quem está tentando entender por que a vida às vezes parece tão pesada. Pedro escreve para pessoas feridas, injustiçadas, confusas, gente muito parecida com você. E nas primeiras linhas, ele revela algo que ninguém quer admitir, mas todo mundo precisa ouvir. O sofrimento não é o fim da história. É o início de uma transformação que Deus mesmo está conduzindo. Quando você entende isso, tudo muda. Muda porque a dor ganha propósito. Muda porque a fé ganha forma. E é exatamente isso que vamos explorar juntos hoje. Não como quem lê um texto religioso, mas como quem abre um mapa que estava guardado há séculos, apontando caminhos para dias de coragem e clareza. Cada capítulo desta carta carrega respostas para perguntas que você nem sabia como fazer. E antes da gente mergulhar nisso, já se inscreve no canal, ativa as notificações e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero acompanhar até onde essa mensagem está chegando e caminhar com você nessa jornada. A primeira lição que aprendemos com o livro de 1 Pedro é que a identidade do cristão não se constrói nas circunstâncias externas, mas no fato de ser escolhido por Deus, como Pedro afirma logo no início, aos eleitos que são forasteiros. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Quando essa verdade entra no coração, a pessoa começa a perceber que não pertence totalmente a este mundo, e isso muda sua forma de caminhar. É como tirar um peso invisível das costas. E a partir daí, nasce uma nova liberdade interior. Logo depois, Pedro apresenta a esperança viva que sustenta essa identidade, declarando que fomos gerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Essa esperança não é um pensamento positivo, mas uma certeza que pulsa e empurra para frente, mesmo que o cenário ao redor pareça nublado. É como enxergar uma luz que nunca se apaga, por mais longa que seja a noite. Essa esperança se torna um combustível diário. E quando ela existe, até o sofrimento ganha outro significado. Falando sobre sofrimento, outra lição poderosa aparece quando Pedro afirma que a provação da fé, muito mais preciosa que o ouro, ainda que provada pelo fogo, redunde em louvor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Essa imagem do fogo purificando o ouro ajuda a entender por que certos momentos da vida exigem tanto. A fé, quando testada, não enfraquece, amadurece. E ainda que o processo seja desconfortável, o resultado brilha com mais intensidade. Diante disso, a pessoa começa a olhar os desafios com mais sabedoria. Na sequência, Pedro nos conduz ao chamado para uma vida de santidade, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Santidade nesse contexto não é um pedestal inalcançável, mas um estilo de vida construído diariamente. São escolhas pequenas, mas consistentes, como agir com mais integridade, falar com mais respeito ou pensar antes de reagir. Esses detalhes moldam um caráter alinhado com Deus. E, pouco a pouco, essa transformação se torna visível. Outra base importante é quando Pedro afirma que toda carne é como a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Em um mundo onde tudo muda rápido, opiniões, crenças, valores, essa verdade funciona como um pilar seguro. A palavra permanece firme, estável, confiável. Ela sustenta quando nada mais parece sólido. E quando a pessoa começa a se apoiar nela, a vida ganha direcionamento. Pedro apresenta essa palavra como uma referência eterna, algo que não perde validade com o tempo. Enquanto tantas vozes geram confusão, a voz de Deus oferece coerência e descanso. Dedicar alguns minutos diários à leitura e reflexão pode trazer clareza para questões que pareciam impossíveis de resolver. E não é apenas ler, é permitir que essa verdade penetre, organize pensamentos e ilumine decisões. Assim, cada passo se torna mais consciente.
Quando essas verdades, identidade, esperança, provações, santidade e palavra, se juntam, formam um conjunto que fortalece o cristão de maneira integral. A identidade diz quem ele é, a esperança mostra para onde está indo, e a palavra revela como caminhar nesse percurso. É como montar um quebra-cabeça, no qual cada peça tem seu lugar exato. E quando tudo se encaixa, a vida cristã ganha coerência. Essa coerência se torna força nos dias difíceis. À medida que essas lições se tornam parte do cotidiano, o cristão passa a enxergar a jornada com mais profundidade. As provações deixam de ser apenas obstáculos e viram oportunidades de fortalecimento. Os dias nublados encontram luz, os passos incertos encontram direção. É um amadurecimento silencioso, mas poderoso que começa dentro e se manifesta fora. E de forma natural, prepara o coração para responsabilidades que vão além do individual. Afinal, Pedro ainda está começando a sua carta. E é exatamente nesse ponto que a transição acontece. Ele começa a expandir o olhar para algo maior, algo coletivo, apresentando o papel do cristão dentro de uma construção espiritual que envolve propósito, responsabilidade e testemunho. E essa próxima etapa começa a tomar forma quando ele descreve o chamado para viver como pedras vivas no edifício que Deus está erguendo. Viver como parte de algo maior era uma das imagens mais marcantes usadas por Pedro, quando ele descreve os cristãos como pedras vivas, que estão sendo construídas em um edifício espiritual. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Essa metáfora mostra que ninguém está isolado. Cada pessoa carrega uma função essencial no propósito de Deus. Assim como uma construção depende de cada peça para permanecer firme, a fé comunitária também se fortalece quando cada um assume seu lugar. Há significado até nos detalhes aparentemente pequenos, e cada detalhe contribui para o todo. Dentro dessa mesma revelação, Pedro apresenta o papel de um sacerdócio que anuncia as virtudes de Deus ao mundo, afirmando que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse chamado não se limita a discursos ou posições religiosas. Ele se manifesta diariamente nas atitudes. É o brilho silencioso que aparece no modo de tratar alguém, na forma de agir com coerência ou de escolher o que é certo. Esse tipo de testemunho toca até quem não está procurando respostas e, quando visto, raramente passa despercebido. A expressão dessas virtudes se torna ainda mais poderosa quando o comportamento confirma as palavras. Em muitos casos, uma ação de bondade constrói mais pontes do que longas explicações. Pedro deixa claro que anunciar é agir, viver, refletir. Cada gesto carrega a possibilidade de despertar esperança em alguém em volta. Quando isso acontece, o cotidiano deixa de ser comum e passa a se tornar um espaço constante de impacto. Pedro também aborda a postura diante das autoridades humanas, ensinando: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Essa atitude não significa concordar com tudo, mas agir de forma consciente e íntegra. A submissão aqui não nasce do medo, mas da maturidade espiritual. É a capacidade de responder com equilíbrio, onde muitos reagem com impulso. Essa postura não é sinal de fraqueza, mas de discernimento. E quem observa isso percebe diferença. Quando o cristão age dessa forma, o testemunho se torna evidente. O mundo tem olhos atentos para incoerências, mas também tem profunda admiração por quem age com respeito e firmeza ao mesmo tempo. A postura sábia abre portas que a agressividade fecha. Ela cria diálogos onde havia muros. E Pedro mostra que viver assim produz um impacto que vai muito além das palavras. Afinal, o caráter consistente tem uma força própria. A carta também destaca a importância de fazer o bem, mesmo quando a resposta recebida não é justa. Pedro escreve que, se fazendo o bem o suportais com paciência,
Isto é agradável a Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Fazer o bem quando tudo está a favor é simples. Continuar fazendo quando há oposição é o que revela a maturidade verdadeira. Esse comportamento desmonta expectativas alheias e mostra que a bondade não depende de circunstâncias, mas de convicção. Para reforçar esse princípio, Pedro aponta para Cristo como o maior exemplo, afirmando que ele sofreu por vós, deixando-vos o exemplo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. O sofrimento injusto que Cristo enfrentou não foi derrota, mas expressão de propósito. Ele mostra que suportar o mal fazendo o bem é seguir seus passos. E essa consciência transforma profundamente a maneira como se interpreta cada adversidade. A dor passa a ter direção e o coração encontra força para não desistir. Pedro ainda diz que Cristo não revidava quando insultado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Isso revela uma forma completamente diferente de lidar com ataques e ofensas. Em vez de alimentar ciclos de agressão, ele escolheu romper com eles. Essa escolha não diminui ninguém. Pelo contrário, eleva. É a sabedoria que recusa devolver na mesma moeda e, por isso mesmo, cria caminhos onde antes só existiam conflitos. A carta, então, começa a direcionar o olhar para dentro dos relacionamentos mais próximos, preparando o terreno para o próximo tema. Pedro sai do campo do testemunho público e entra nas relações do lar e da convivência diária, mostrando que o Evangelho não transforma apenas o comportamento exterior, mas também a forma de tratar as pessoas mais próximas. E a partir daqui, ele começa a revelar lições profundas sobre respeito, harmonia e maturidade nos vínculos que sustentam a vida. Pedro começa a tratar dos relacionamentos familiares, mostrando que a fé não se limita ao templo, mas alcança a rotina do lar. Ele orienta que esposas tenham uma postura respeitosa e sábia e que maridos vivam com compreensão e honra, como está escrito: Vós, maridos, vivei com elas com entendimento, tributando-lhes honra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esse ensino revela que a espiritualidade autêntica transforma a forma de conviver. O respeito mútuo, quando praticado, cria um ambiente saudável, e esse ambiente molda o coração. Essa harmonia não nasce automaticamente, é fruto de escolhas diárias. Pedro orienta que esposas conquistem mais pela conduta que pelas palavras, dizendo: sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Isso mostra como atitudes silenciosas podem gerar mudanças profundas. Às vezes, o diálogo que não funciona pela fala, funciona pelo exemplo. E quando o exemplo é constante, ele comunica muito mais do que qualquer discurso insistente. O apóstolo também descreve a beleza interior como um valor que não envelhece, afirmando: o ornamento incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Esse tipo de beleza é visível mesmo quando ninguém comenta. Ela aparece na serenidade, na paciência, na forma gentil de tratar. Em um mundo tão preocupado com aparência, Pedro aponta para algo que atravessa o tempo. E quem cultiva isso carrega uma força silenciosa que transforma o ambiente. Ao falar com os maridos, Pedro orienta que tratem suas esposas com honra para que até as orações não sejam impedidas. Essa conexão entre relacionamento e vida espiritual mostra que a fé não é desconectada das atitudes. O cuidado, o diálogo e a compreensão se tornam parte da adoração. Quando alguém decide ouvir mais, reagir menos e cuidar melhor, cria ponte onde antes havia muro, e esse tipo de mudança reflete maturidade verdadeira. Depois Pedro amplia o olhar e fala sobre convivência geral entre cristãos, dizendo: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal. Essa orientação mostra que a unidade começa na intenção do coração. Ser compassivo não significa concordar sempre,
mas escolher compreender. Esse tipo de postura cria cooperação em vez de conflito. E onde há cooperação, há crescimento. Ele também ensina a responder ao mal com bênção, afirmando: não pagando mal por mal, antes, pelo contrário, bendizei. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esse ensino confronta um impulso natural de revidar. A resposta abençoada quebra ciclos destrutivos e abre caminhos de paz. É uma atitude que surpreende quem a observa. E essa surpresa, muitas vezes abre portas para transformações que palavras agressivas jamais produziriam. Pedro segue orientando sobre a importância de controlar a língua, dizendo: aparte a sua língua do mal, e seus lábios não falem engano. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Isso mostra que a forma de falar tem o poder de construir ou destruir. Escolher palavras com sabedoria é investir em relacionamentos duradouros. Um tom mais gentil muda conversas tensas, e um silêncio bem escolhido evita guerras desnecessárias. Em seguida, ele ensina sobre defender a fé com mansidão, afirmando: estais sempre preparados para responder, com mansidão e temor. Defender a fé não é disputar debates, mas explicar a esperança com calma e clareza. A verdade apresentada com calma tem mais força do que argumentos agressivos. É como plantar uma semente que germina no tempo certo. E essa semente encontra espaço no coração quando é colocada sem imposição. Pedro completa esse trecho lembrando que uma consciência limpa é uma proteção poderosa diante de acusações injustas. Ele diz: tendo boa consciência, para que, no que vos difamam, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Quando o comportamento é íntegro, até as críticas perdem força. Esse tipo de postura revela maturidade, fé e equilíbrio, e prepara o caminho para entender um assunto ainda mais profundo: o valor do sofrimento na jornada espiritual. Pedro começa este capítulo lembrando que o sofrimento não deve surpreender o cristão. Ele escreve: não estranheis a ardente provação que vem sobre vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Essa perspectiva muda completamente a forma de encarar desafios. Em vez de ver adversidades como derrota, Pedro as apresenta como parte natural da caminhada. É um convite para enxergar a dor com um olhar mais maduro, e essa maturidade fortalece o coração. Ele acrescenta que sofrer por Cristo é participar de seus sofrimentos, afirmando: alegrai-vos, sendo participantes dos sofrimentos de Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Isso não significa buscar dor, mas reconhecer propósito nela. Há significados que só são compreendidos quando a fé é testada. Se Cristo passou por aflições, seus seguidores também caminharão por momentos assim. Mas essa caminhada nunca é em vão. E esse entendimento traz coragem. Pedro também lembra que Deus é glorificado quando os seus suportam provações com fidelidade. Ele diz: se sois vituperados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Isso mostra que o sofrimento por Cristo não diminui ninguém, honra. Enquanto o mundo interpreta a dor como perda, Pedro a apresenta como selo de pertencimento. Há uma alegria profunda escondida nesse tipo de resistência, e ela só é descoberta por quem permanece firme. Diante de situações difíceis, Pedro orienta que ninguém sofra por escolhas erradas, afirmando: ninguém dentre vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Isso destaca que o sofrimento com valor é aquele que nasce da integridade, não do erro. Há dores evitáveis e dores edificantes, e saber diferenciá-las é sabedoria. Quando alguém sofre pelo que é certo, encontra honra diante de Deus, e encontra clareza em meio ao caos. Outra lição importante aparece quando Pedro fala sobre servir uns aos outros com os dons que Deus concedeu. Ele escreve: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
Os dons não são enfeites, são ferramentas. Eles ganham sentido quando usados para ajudar. Cada habilidade, seja falar, ensinar, acolher, organizar, aconselhar ou liderar, se transforma em expressão do amor de Deus. E quando colocada em prática, ilumina ambientes inteiros. Pedro reforça que esses dons devem ser usados com responsabilidade como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Isso significa que ninguém recebeu algo por acaso. Tudo que Deus entrega tem intenção, tempo e direção. A graça aparece em diferentes formas e cada forma nasce para servir. Assim, o cristão não apenas recebe, distribui. E ao distribuir, amadurece. Ele também declara que tudo deve ser feito com o objetivo de glorificar a Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. O foco não está na habilidade, mas no propósito. Falar, servir, ensinar, ajudar, tudo encontra valor quando aponta para algo além de nós mesmos. Essa consciência transforma ações simples em sementes eternas e torna cada atitude uma oportunidade de adoração. A carta mostra que viver com esse propósito muda a forma como a pessoa lida com pressões e responsabilidades. A glória de Deus se torna o norte que guia as decisões. Isso traz equilíbrio quando o medo tenta tomar espaço, dá foco quando a mente se dispersa e devolve força quando a alma se cansa. Pedro revela que esse tipo de vida cria raízes profundas, e raízes profundas sustentam nos dias difíceis. À medida que encerra esse trecho, Pedro começa a direcionar o olhar para algo essencial: liderança, humildade e vigilância espiritual. Ele prepara o coração do leitor para compreender que a caminhada cristã envolve cuidado mútuo e responsabilidade coletiva. E mostra que para avançar com firmeza, é preciso entender como se posicionar diante do rebanho, diante dos irmãos e diante do inimigo espiritual. Pedro inicia este capítulo falando diretamente aos líderes, mostrando que a autoridade espiritual não é sobre posição, mas sobre coração. Ele escreve: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Essa instrução revela que liderar é cuidar, não controlar. O líder verdadeiro guia com paciência, discernimento e exemplo. E quando essa postura é assumida, o rebanho floresce. Ele também orienta que esse cuidado seja prestado de forma voluntária, não por obrigação, afirmando, não por força, mas voluntariamente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Esse detalhe mostra que a motivação importa tanto quanto a ação. Quando o serviço nasce de um coração disposto, ele frutifica. Quando nasce de pressão, ele pesa. Pedro destaca que a disposição correta cria um ambiente saudável ao redor, e esse ambiente inspira outros a servir com alegria. Em seguida, Pedro faz um alerta sobre o perigo de liderar por interesse pessoal, dizendo: nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Aqui ele expõe uma das tentações mais sutis da liderança. Liderar com segundas intenções sempre causa danos, mas liderar com um coração puro gera credibilidade. Esse tipo de liderança atrai confiança, e confiança é o solo onde crescem relacionamentos fortes. Ele continua mostrando que líderes não devem dominar, mas servir, afirmando, nem como tendo domínio, mas servindo de exemplo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Liderança autoritária pode até produzir obediência momentânea, mas nunca gera transformação. Já o exemplo genuíno move corações. Pedro aponta para um padrão de liderança humilde e encorajadora, e essa humildade desmonta resistências de forma silenciosa e poderosa. Logo após instruir os líderes, Pedro fala aos jovens e aos demais, orientando: sede sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5.
A submissão mútua cria um ambiente onde ninguém se sente superior. A humildade não diminui, fortalece. Ela abre espaço para diálogo, para crescimento e para cura. Onde existe humildade, existe unidade. E onde existe unidade, Deus atua com liberdade. Pedro reforça essa ideia lembrando que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. A soberba fecha portas, a humildade as abre. Isso vale para relacionamentos, projetos, carreiras e decisões. A graça de Deus flui com mais força quando o coração está inclinado. E Pedro convida o cristão a viver nessa posição intencional de dependência. Ele continua ensinando que toda ansiedade deve ser lançada sobre Deus, afirmando: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Essa verdade liberta o coração do peso de tentar controlar tudo. A ansiedade não se vence escondendo, se vence entregando. E essa entrega não é fraqueza, é confiança. Quando o cristão lança seus fardos sobre Deus, encontra descanso real. Pedro também orienta a vigilância espiritual, dizendo: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Isso mostra que a jornada espiritual exige atenção. Não é sobre medo, mas sobre consciência. Há batalhas invisíveis que tentam minar a fé, roubar a paz e atrapalhar o propósito. A sobriedade mantém o coração atento, e a vigilância mantém a fé firme. Finalmente, Pedro apresenta uma promessa que sustenta toda a carta. O Deus de toda a graça vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e fortalecerá. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Essa promessa mostra que, no fim de tudo, Deus mesmo completa o que começou. O cristão passa por provações, desafios e responsabilidades, mas não caminha sozinho. O Deus da graça está construindo, firmando e amadurecendo cada passo. E essa certeza abre espaço para a etapa final da sua jornada. Ao reunir tudo que Pedro ensinou, percebe-se que sua carta constrói uma visão profunda sobre liderança espiritual. Ele lembra que líderes devem cuidar do rebanho com humildade genuína, baseando-se no modelo de Cristo, que chamou seus seguidores a servirem uns aos outros. O maior entre vós será vosso servo. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 11. Essa postura não diminui, engrandece e inspira os que caminham ao redor. Essa humildade se torna ainda mais clara quando Pedro reforça que o coração soberbo encontra resistência divina. Ele cita: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. A graça flui onde existe quebrantamento. A soberba cria muros. A humildade constrói pontes. E essas pontes permitem que relacionamentos se tornem espaços de cura e crescimento. Assim, a comunidade se fortalece de dentro para fora. Pedro também destaca a importância da submissão mútua, criando um ambiente onde ninguém se considera superior ao outro. Esse tipo de convivência gera equilíbrio e sabedoria. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Quando essa postura é praticada, conflitos se tornam menores e acordos se tornam mais possíveis. E a unidade floresce naturalmente. Ela se torna um testemunho silencioso para quem observa de fora. Outro elemento essencial desta síntese é a vigilância espiritual. Pedro adverte com firmeza: sede sóbrios, vigiai. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A vida exige atenção, porque existem influências que tentam desviar, enfraquecer ou confundir. Vigilância não significa viver com medo, mas com consciência. Essa consciência protege o coração. E quem permanece atento mantém a fé acesa, mesmo nos dias mais escuros. A sobriedade que Pedro recomenda se reflete na forma de pensar e agir. Ela impede decisões impulsivas, palavras precipitadas e passos arriscados.
A sobriedade dá espaço para discernimento, e onde o discernimento atua, o erro perde força. O prudente vê o mal e se esconde. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Esse conselho milenar se conecta com a orientação de Pedro e revela como princípios espirituais atravessam gerações. No centro de toda essa síntese está o cuidado de Deus. Pedro afirma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Essa frase resume o coração do Pai. Nada do que preocupa passa despercebido. Ele observa, sustenta e guia. Essa confiança transforma a maneira de lidar com pressão e acalma áreas que antes pareciam impossíveis de acalmar. A carta termina oferecendo uma promessa que firma a alma: o Deus de toda graça vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Essa promessa revela que o processo espiritual não depende apenas do esforço humano. Deus, Ele mesmo aperfeiçoa e fortalece. Ele usa provações, vitórias e dias comuns para amadurecer o caráter e conduz cada passo com sabedoria perfeita. Essa certeza dá esperança mesmo quando tudo parece instável. Saber que Deus confirma e estabelece faz o coração permanecer firme. Não importa o que tente abalar a caminhada, existe uma rocha maior sustentando por baixo. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Essa verdade atravessa tempestades e devolve estabilidade ao espírito. Com todas essas verdades unidas, liderança humilde, submissão mútua, vigilância constante e promessa de restauração, Pedro encerra sua carta oferecendo ao cristão uma visão completa da jornada espiritual. Um caminho que envolve responsabilidade, cuidado, maturidade e fé. E essa visão abre espaço para algo ainda maior, que você revelará na próxima etapa do seu roteiro. Depois de caminhar por todas essas lições, fica impossível olhar para a vida da mesma forma. Agora a pergunta que realmente importa é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque conhecimento sem prática vira peso, mas conhecimento aplicado vira transformação. Então respire fundo, encare sua própria jornada com honestidade e pergunte a si mesmo: qual é o primeiro passo que eu posso dar hoje para viver essa verdade com mais coragem, mais consciência e mais propósito? A mudança começa quando a decisão é tomada, e ela sempre parece pequena no início, mas cresce com o tempo. Agora, antes de seguir em frente, responda mentalmente: você realmente quer permanecer igual ou está disposto a viver uma vida mais forte, mais profunda e mais alinhada com aquilo que Deus te chamou para ser? Se a resposta for sim, então continue comigo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele vai ampliar ainda mais o que você aprendeu aqui hoje e te ajudar a dar o próximo passo da forma certa.